Cadê o Quintino? Quero. Por isso não provoque! Começou. É cor-de-rosa, choque! Muito bem, Quintino que está fazendo a harmonização facial, já colocou em suas mídias sociais Não tá dando certo, o resultado. Pra ele diz que tá maravilhoso. Ele tá vendo resultados maravilhosos. O antes e depois do Quintino parece o Homem-Aranha, aquele meme, um apontando pro outro, né? Eu não sei se era da direita ou da esquerda o antes. Qual que era pra ser o bom ali? Qual que era o antes e o depois? Eu não sei qual que é o antes e depois ali. É igual a malhação dele, a barriga continua lá, bicho. Sabe o que parece? Já viu aqueles memes que são assim, eu depois de depois de um mês de dieta, perdi 30 dias. É tipo isso, né? Exato. Você ganhou com a corrida, dores. Bom, o Santos não vai poder contar com o Zé Rafael para esse jogo aí contra o Botafogo, né? Aí tem alguns jogadores que estão à disposição do Vojvoda, o Gabriel Bontempo, o Vitor Hugo, né? Tem o João Schmidt, que não jogou contra o Vitória, que também está à disposição, né? Então, o Juan Pablo Vojvoda tem algumas opções para substituir o Zé Rafael. Fossem vocês, treinadores do Santos, colocariam quem no lugar do Zé Rafael e até para compor o meio campo na dupla de volantes que ele usa? Eu acho que assim, o Tomás Rincon, ele deve entrar, né? Deve ser alternativa, uma possibilidade, digamos assim. O Bontempo, para mim, tem que ganhar chance. Eu acho, Marcelo Lima, sinceramente, que o Vojvoda, ele precisa tentar rejuvenescer um pouco esse time, dar um pouco mais de intensidade. O que a gente viu na partida diante do Vitória foi um Vitória muito mais intenso e um Santos lento, algo que já vem sendo reclamado pelo torcedor há muito tempo, né? Eu acho que, assim, ele colocar um Souza na lateral esquerda, um jogador jovem da base que tá louco para mostrar serviço, o Bontempo também para dar uma vitalidade extra, né? Tentar deixar esse time um pouco mais novo, né? Um pouco mais novo e, assim como a gente falou agora há pouco do Crespo, ele tem que buscar alternativas, né? E tentar diminuir essa oscilação do Santos. O grande problema do Santos é isso, faz uma boa partida e depois faz uma partida muito ruim. Depois faz uma boa partida, de média para boa, depois faz uma partida muito ruim. Tanto que o Elinho, que hoje participou aqui do Morde a Sopra com a gente, né, de sexta-feira, na semana passada, quando a gente apostou eu apostei no caso na vitória do Santos, né, contra o Vitória, ele que é santista falou, pensa melhor, eu apostaria na vitória do Vitória. E ele estava certo, né? Então você vê que o torcedor do Santos ele tem pouca confiança ainda em cima, principalmente do time. Eu não digo nem do Vojvoda, né? Porque o Vojvoda tá aí tentando corrigir algo que tá errado há muito tempo. Mas a desconfiança em cima do time, ela é muito grande e um pouco eu acho que é da qualidade técnica dos jogadores que é abaixo, de uma equipe envelhecida também, eu acho que isso pesa, né? E sem o Zé Rafael agora diante dessa partida importante do Santos, aí eu acho que pode complicar a vida do Peixe. E eu ouvi de um santista amigo meu falando assim, agora é melhor torcer pro Vitória perder do que o Santos arrancar 3 pontos torcer lá no Rio de Janeiro. Adversários, exatamente, porque o time é completamente... Primeiro tá sem confiança e deveria, depois da vitória contra a equipe do Corinthians naquele clássico, ter uma intensidade diferente também contra o Vitória. Então você não sabe qual é o Santos bipolar que vem por aí contra a equipe do Botafogo. E o Neymar deve vir só lá no meio de novembro, no final de novembro, no final do campeonato. Acho que 25 de dezembro, né, a previsão. Ele chega junto com o menino Jesus. Ou também no dia 30 de fevereiro também, né? E as opções, o Vojvoda tá tentando. E eu concordo com você que eu iria de Bontempo no meio campo. Tem a volta do João Schmidt também, tem essa dúvida se joga Tomás Rincon ou João Schmidt, mas ele treinou com o Tomás Rincon. E eu também não sei a questão do Rolheiser jogando nesse time do Santos, porque ele oscila bastante. O Barreal também é outro que oscila, mas vem de algumas boas atuações, principalmente contra o Corinthians. Mas eu não sei se tem um outro jogador para fazer essa transição aí, para fazer essa armação de jogadas. E 26 minutos só de Bilal em um mês, hein? Um mês de Bilal. Caramba, só rapidinha? Rapidinho, 26. Rapidinha. Tem gente que nem chega nisso, mas tipo 26. de contratação que é inexplicável. Você pega o scout do cara, é pífio, e os caras estão gastando uma bala com esse cara, Nossa. né? Não é barato, né? Que vem de Valeu fora. só pelo enfim. meme mesmo, né? Só pelo meme, porque é ridículo. Pela atuação dele ali, não agregou muita coisa, não. Bom, vocês falaram do Neymar, né? Ele teria, teoricamente, a chance de voltar contra o Fortaleza,
Só que o departamento médico do Santos não tá tão otimista assim, né? Quando ele teve a lesão, programaram aí de 4 até 12 semanas, né? Fizeram aí um tempo grande entre o mínimo e o máximo, né? Então, teoricamente, pelo menos que já estão vindo notícias lá de dentro, né? É que o Neymar pode ganhar alguns minutos em campo contra o Flamengo no dia 9 de novembro. No dia 9, pela 33ª rodada. Mas isso não é certo, né? E aí talvez possa voltar mesmo lá para valer no dia 19 de novembro contra o Mirassol, né? Lembrando que o Neymar já perdeu 6 jogos nessa sequência do Brasileiro, né? E se voltar contra o Flamengo vão ser 9 partidas sem jogar pelo Santos. Realmente o Neymar tá sofrendo com essas lesões no momento em que o Santos mais precisa dele, só que ele não consegue entrar em campo, né? Vai se machucando, lesão muscular atrás de lesão muscular, e não é só no Brasileiro, né? Durante toda a temporada, né? É impressionante. O Dias falou desse negócio de torcer contra os adversários, né? Outro que tem que... O Galo, por exemplo, se ganhar esse jogo agora e o Santos perder, o Galo também já abre do Santos ali 5 pontos de vantagem, né? Vamos imaginar que o Inter perca e fica na frente do Santos ali na 15ª posição. 4 pontos na frente do Santos. Então começa a se distanciar também. O Santos começa a ficar junto com o bloco final ali para disputar essa vaga sozinho ali junto com o Vitória. Se o Juventude consegue uma vitória que é improvável até contra o Grêmio fora de casa, não sei se é tão improvável assim, né? Porque é um clássico, tá na draga, né? também. É um clássico, né? É um clássico. Juventude também se aproxima, vai para 29, fica 2 pontos do Santos e do Vitória. O grande problema do Santos é assim, o Santos, se ele empatar no Rio, que é um bom resultado, e o Vitória ganhar... Fica péssimo esse resultado. Entra na zona. Entra na zona. E assim, o que muitas vezes, quando você não confia no seu taco, o que você tem que pensar? Vou torcer para os outros times serem piores do que eu, certo? Só que assim, quem que tem para entrar no lugar? Vamos imaginar que o Vitória ele reaja. Nos últimos 4 jogos, o Jair Ventura tem 5 jogos no Vitória, desde que chegou. São 3 vitórias, 2 derrotas, como trouxe o Danilão. Nos últimos 4 jogos do Vitória, 4 jogos, são 3 vitórias e 1 derrota só. Exato. Ou seja, o Vitória claramente tá numa evolução. E aí, beleza, vamos imaginar que o Vitória ele ultrapasse o Santos e que o Santos depois não consiga mais reagir para chegar no Vitória e tendo em vista a tabela difícil do Santos. O torcedor vai pensar assim, beleza, quem que pode entrar então na zona de rebaixamento no lugar do Santos e do Vitória? Não tem. O Atlético Mineiro pode sumir. O Atlético vai Inter, reagir. Tá na Sul-Americana, tá dividindo a atenção, nem tá se dedicando no Campeonato Brasileiro e tá indo acima do Santos. Pode reagir. O Internacional também, se reagir, vamos imaginar, não sobra ninguém. É o Santos e o Santos. Vamos imaginar que esses times, então, eles consigam uma sequência razoável e que o Vitória siga nessa toada. O Santos vai olhar pra frente e vai falar, putz, lascou, dependo só de mim, não tem ninguém pra eu torcer contra pra eventualmente entrar no Z4 no meu lugar. Um mês de Jair Ventura à frente do Vitória são 5 jogos e 60% de aproveitamento. Com o Thiago Carpini, 12 jogos na Série A com 31% de aproveitamento. O Carille, 9 jogos, 30% de aproveitamento. E o Rodrigo Chagas, né, que é de lá do Vitória mesmo, foi lateral do Corinthians, campeão brasileiro em 98. O Rodrigo Chagas teve 3 jogos, ele era o interino, 33% de aproveitamento. E se não me engano, o máximo que esses treinadores, contando o Chagas, Carille e o Carpini, foram 2 vitórias. 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. E o Jair Ventura, em 5 jogos, já ultrapassa esses antecessores e já chega a 3 vitórias. Quando o Santos caiu lá contra o Fortaleza, estava lá na Vila, foi aquela treta toda. Se eu não me engano, o Santos tinha a melhor situação na tabela ali para quem estava brigando. Precisava de uma vitória em 3 jogos. Exato. Não conseguiu. E não conseguiu. Dessa vez, tá ficando pior do que era. Tá dependendo de outros pra não cair, cara. Tá ficando pior do que foi quando o Fortaleza derrubou o Santos.